Chegamos, pessoal! Chegamos, sejam bem-vindos. Esse é o programa Minha Pesquisa. Já quero logo cumprimentar ao meu ilustre convidado de hoje, professor Everton Vilner. Tudo bem, Everton? Olá, Tony. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Como é que tá, professor? Tudo certo? Tudo bem? Tá me ouvindo bem por aí? Tudo tranquilo, tô te vendo, tô te ouvindo bem. Que coisa boa. Antes da gente começar a falar sobre a tua vida acadêmica, sobre as tuas pesquisas, sobre o que tu faz, eu quero te perguntar algo mais pessoal. Onde é que tu nasceu? Onde é que tu cresceu? E uma pergunta que eu sempre faço aqui é o que tu queria ser quando tu era criança, o que tu queria ser quando crescer? Ok. Então eu nasci em Mafra, Santa Catarina. Mafra fica no Planalto Norte, né, divisa com o Paraná e norte de Santa Catarina. E nasci aqui em Mafra, né, passei a minha vida toda inteira em Mafra, fiz a minha graduação na Universidade do Contestado, em Mafra mesmo, né, na universidade que é da própria cidade, né. Durante criança, sempre despertei para esse lado, né, das ciências naturais. Era uma criança que teve uma infância muito feliz e num município pequeno, né, com vastas áreas de campo, em chácaras, né, e sempre voltei, né, para esse lado das ciências naturais, né, nos exames vocacionados da escola básica, sempre dava alguma coisa aí de biólogo, né, sempre queria ser, e hoje me sinto bem feliz com a profissão e a vida que eu escolhi, né. Que demais, que demais. Eu sou fruto do interior. Eu lembro que. Tu lembra do Orkut, professor? Lembro do Orkut, sim. Eu lembro Primeira rede social que a gente pôde dar uma mergulhada, né? Claro, eu só podia postar 12 fotos, tá lembrado? Isso, tinha os clubes, comunidades, grupos. Eu lembro que tinha uma comunidade que se chamava Eu Fui Criado para Fora. Isso. E eu fui criado para fora, interior aqui de São José do Norte, cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então, ali perto da Lagoa, né? São José do Norte, que divisa com Pelotas. Na verdade, seria a divisa com o Rio Grande. Rio Grande. Isso, não é Pelotas. Pelotas eu estou lado, em Rio Grande, inclusive. Eu estou agora em Rio Grande. Mas que legal que tu já ouviu falar daqui. Bom, eu estou muito honrado com a tua... Já fiz uma viagem de carro aí, passei por São José do Norte, ali por Mostardas, daí cheguei em São José do Norte e tive que cruzar uma balsa para ir para Rio Grande. E demorou muito tempo. Demorei 1 dia e meio para fazer essa viagem, fui até o Uruguai. Essa balsa aqui é complicada. É complicada, tia, é complicada. Bom, eu estou muito honrado que tu tá aqui, porque a gente vai poder falar sobre paleontologia, vai poder falar um pouco sobre pré-história, um pouco sobre a nossa história também, entender um pouco como que tudo isso... O Everton Vilner, ele atualmente trabalha como professor na Universidade do Contestado, onde ele estava falando, né, que fica em Mafra, em Santa Catarina. Ele é pesquisador em paleontologia. Eu gostei que tu falou que é também em micropaleontologia, que parece que é um paleontólogo pequeno. Isso. não é um termo que agrada muito aos ouvidos do professor. E também ele faz parte do Centro Paleontológico, que é o Museu da Terra e da Vida, dessa mesma universidade. Ele é biólogo por essa universidade e é mestre aqui do Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorando em ciências também pela URGS aqui do Rio Grande do Sul. A gente está conversando com o professor porque no final do ano passado foi descoberto lá no Paraná, né, num local chamado Jazida de Pterossauros, isso? Isso. Foi encontrado um crânio completo de um pterossauro, tá? E tem mais de 2 metros de envergadura. Esse trabalho foi conduzido pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, com a participação do professor Everton e de outros profissionais lá da universidade, além também da Universidade do Cariri, lá do Ceará. Já entrando nesse assunto, como é que tu iniciou a tua vida acadêmica nessa área? Por que tu escolheu, de fato, trilhar, além lá da questão de ter a vida no campo, a vida na colônia, como que tu iniciou lá? Então, foi... A Universidade do Contestado, ela tem um colégio universitário também, né? Colégio no qual eu estudei, né? O meu ensino médio. Ensino básico foi na escola pública, né? Fui para
para esse colégio universitário, que é da universidade comunitária, né, que é mantido por mensalidades e tal. E nesse colégio sempre tive imersão, né, dentro do mundo das ciências naturais, né, que a gente chama lá de biologia, no ensino médio. E aí tive professores que até hoje, graças a vida aí que eu me inseri, hoje eles são meus colegas de trabalho, né? Que legal. E foram meus professores. Após eu me formar no ensino médio desse colégio, eu já ingressei no curso de Ciências Biológicas dessa universidade, do Contestado. E ali passei, né, uns 4 anos fazendo o curso de bacharel e licenciatura em Biologia, saí biólogo e licenciado para dar aula, que foi uma coisa também que sempre me chamou a atenção, né, você ser professor, né, ser professor, ter bons professores acarreta em você também querer se espelhar neles, né, e também seguir na área da educação e ser professor. E a vida acadêmica surgiu já no primeiro ano da universidade, com professor de geologia e de botânica que eu tinha, e que são meus colegas ainda hoje, né, o professor Mário Fritti e o professor Luiz Carlos Weinschutz. O professor Mário Fritti, botânico, né, e um excelente biologista geral, como ele se denomina, e o professor Luiz Carlos Weinschutz, um geólogo, né, e eles sempre foram, digamos assim, os meus orientadores dentro da minha vida de graduação, né, na minha vida que iniciou acadêmica bem prematura. Então, já no primeiro semestre, devido à escassez de professores na rede pública, né, eu ingressei na rede pública como professor contratado e fui fazendo sempre os concursos, sempre tinha aula, né, para mim, sobrava aula até hoje, né, e quando eu terminei a graduação, acabei passando no concurso, eu também tenho vínculo com a Escola Pública Municipal de Mafra, né, eu trabalho com ensino básico, médio, e estou na coordenação também durante o dia numa escola municipal, e com isso comecei a minha vida acadêmica ali. Aí, na pesquisa foi quando eu concluí algumas disciplinas mais específicas e comecei a tecer o meu assunto, né, do trabalho de conclusão de curso, ou término de curso, né, que é o famoso TCC. TCC. Isso. E o mais legal que foi com um fóssil, né, em específico, que eu trabalho até hoje na área da micropaleontologia ou paleomicrontologia, que é um fóssil de um animal chamado conodonte, que são animais marinhos extintos, que você só tem hoje o dente preservado, né, os dentes preservados. Só os dentes? Só os dentes preservados, que com raras impressões na rocha. E mais legal ainda, que esses fósseis são encontrados aqui no meu município, né, em Mafra, né? Então, lá pelos idos de 2007 para 2000... Somente aí? Isso, não, em outros lugares do mundo, mas o mais curioso é que no mundo inteiro deve ter aí de 30 a 40 fósseis deles inteiros, completos. E de 2007 para 2008, com o desenvolvimento da minha pesquisa de TCC, o seu Wilson, que é um preparador que a gente tem aqui dentro do museu, ele começou a afinar o olho para isso e se atinou. Em mais ou menos 3 anos, a gente tem 300 fósseis completos só na cidade de Mafra, contra 40 aí fósseis completos distribuídos pelo globo. Nossa! Né? Dessa espécie, desse animal conodonte, tá? Então, aconteceu que ali eu falei, bom, esse é o tema de pesquisa, né? E vamos seguindo com ele até hoje. Então, esse fóssil exclusivamente daqui, foi aí que eu iniciei a minha vida acadêmica, né? Sempre na área da educação, nunca deixei um ano, desde que eu me formei, desde que quando eu era graduando, até hoje, nunca deixei um ano de estar dentro da sala de aula com alunos do ensino básico, médio e graduação, né? Algumas disciplinas até de pós-graduação já ministrei, mas o meu mote mesmo hoje seria a educação básica e a graduação, porque ali você está formando o indivíduo para a sociedade. Que demais! É difícil fazer pesquisa no Brasil? Então, Tony, é um desafio, não digo que é difícil, né? Porque é difícil fazer pesquisa em qualquer lugar do mundo, certo? É um desafio, né? A gente não pode colocar assim graus de dificuldade. Eu, na minha opinião, não coloco graus de dificuldade. São graus de desafio, né? Dificuldade talvez é uma coisa que seja insuperável. E
O desafio é uma coisa que é superável e você corre atrás, de algum jeito você vai ter que dar, né? Às vezes você tem financiamento, às vezes você não tem financiamento. Quando você não tem financiamento, você cria o problema para tê-lo, né? E quando você tem financiamento, isso te facilita aí fazer grandes grupos de pesquisa, né? Com parceiros institucionais, interinstitucionais, né? Como a gente faz até hoje. Nós somos o que somos hoje pela parceria que há entre a universidade e outras universidades também, certo? Então, eu diria que é um desafio. Sim. Me fala um pouquinho mais, porque eu achei genial isso, professor. Tinham ali 40 e poucos exemplares, digamos assim, no mundo. O que a tua pesquisa fez? Explica de uma forma leiga, porque eu realmente não entendo. Já te falei algumas vezes, inclusive na pré-produção. O que fez com que fosse encontrado aí? Como é que foi como é que é essa pesquisa tua? Então, esses fósseis aí, só para você ter noção, eles são encontrados isolados na rocha. Como assim? Eu pego lá uma amostra de rocha, por exemplo, de uma perfuração de um poço que está sendo cavado para exploração de petróleo, óleo, gás, né? Para combustíveis, para energia. Então, esses fósseis, eles vão baseando a profundidade, né? Porque eles são fósseis marinhos extintos, e onde eu tenho rocha marinha, eu tenho soterramento, e em algum ponto eu vou encontrá-los. E aí, o que acontece? Você ataca essa rocha com ácido, ela se dissolve, ela é lavada, ela é peneirada e os fósseis ficam ali. Então, na lupa, você vai catando todos eles. Só que, no mundo, esses raros fósseis do aparelho completo, que são mais ou menos umas 15 microarcadas dentárias do animal, que é o tamanho de uma minhoquinha, né, que seria o formato de uma lampreia atual hoje, eles começaram a ser encontrados assim do tamanho de 4 milímetros, todos eles juntinhos. 4 milímetros, entendi. Cada arranjo, imagina cada dente, tem dente de 0,2 milímetros até 2 milímetros, então é bem pequeno. Aí tá, bateram o olho, né, até eu tive a felicidade nesse campo, tá ali, daí o professor Luiz, o seu Wilson, viram isso, né, aí passaram o desafio para mim, né, eu fui atrás, conversei com a professora Valesca Brasil Lemos, que é da Federal do Rio Grande do Sul, né, a minha orientadora, e depois me passou a orientação para a professora Ana Karina Escomazon, que é minha orientadora hoje também, né, e a gente está até hoje fazendo essa pesquisa, essa parceria. Então, esses microfósseis, eles são usados aí na indústria do óleo e do gás, né, para procurar. E sempre era usado, assim, na pesquisa das geociências. E com o resultado dos achados aqui, inteiros, a gente rumou na pesquisa para descobrir exatamente a que filo, a que grupo o animal pertence dentro da escala evolutiva, né? Então, já existiam trabalhos, obviamente, né? Não fui o pioneiro, em hipótese alguma disso, né? Mas o trabalho de ciência são tijolos que você vai colocando para construir o muro, para construir o bloco inteiro, né? E aí, muitos resultados que saíram daqui serviram para também dizer, né, que de fato aquele animal que era confundido com vários outros animais antes, moluscos e tal, são de fato os vertebrados. E em outros fósseis bem especiais deles pelo mundo, você consegue ver até a marquinha do corpo dele, né, que eles têm notocorda, que é uma evidência de um animal vertebrado, que eles tinham olhos, né, que eles tinham blocos musculares, que a gente chama de miômeros, né, que são esses blocos musculares espalhados pelo corpo para dar uma movimentação. Eram aquáticos, eram marinhos, porque toda rocha que a gente encontra eles são marinhas, e que tem potencial para gerar os hidrocarbonetos, né, que são se for rocha, é marinho. Se ele está na rocha, que ele está ali, é marinho, né. Bom, então, na verdade, o que tu está me dizendo, professor, é que se por acaso em algum outro país do mundo se iniciar uma pesquisa com conodontes, provavelmente a tua pesquisa vai fazer parte da biografia, seria isso? Exatamente. É tão legal que em 2025, olha só, já estou planejando o 6º encontro internacional de conodontólogos que vai ser aqui em Mafra, no Brasil, né? Em 2025 a gente vai sediar, né? Eu já fui em alguns encontros lá em Mendoza, daí depois um outro que eu não pude ir, que foi em Valência, na Espanha, depois no ano, ele a cada 4 anos, daí depois o outro ano, coincidentemente na pandemia, ia ser em Wuhan, na China,
E acabou sendo... Caraca, no foco do Covid. Lá no foco do Covid. E aí acabou sendo online, né? Participei também. E daí, desde esse último, ele foi já aventado ou ser Estados Unidos ou no Brasil, né? Devido a ocorrências aqui. E aí a provocação veio, né? A gente, enquanto museu e centro de pesquisa, foi lá conversar com a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Reitoria da Universidade, que de pronto falaram, o que a gente precisa para isso? Precisa fazer algumas adequações ali no auditório. Pronto, pode fazer que a gente vai bancar. Que legal aí, quando tem umas pessoas assim, né? Sim, pessoas bem à frente do tempo que sortudamente, né, estão aí com a gente. Compram a gente. Exatamente. Bom, eu já quero aproveitar para perguntar há quanto tempo, porque tu falou que é de 4 em 4 anos, já está na 6ª edição, há quanto tempo se fala de paleontologia? E também, tu estava me falando que a paleontologia é apenas acadêmica, ela não é uma profissão reconhecida, isso? Exatamente, Tony. No Brasil, antes do Brasil, vamos pegar aqui o país vizinho, Argentina. A Argentina tem uma universidade, na universidade você tem o curso de graduação em paleontologia. Aqui no Brasil você tem os cursos acadêmicos que não são, eles são especializações de pós-graduação. Né? Você pode ser qualquer coisa, você pode ser um matemático, mas eu desenvolvi uma estatística. Aí você vai fazer lá a especialização dentro da paleontologia, né, para estatística de fósseis, por exemplo, e vai ter o reconhecimento como paleontólogo. Ele não é uma carreira formal de trabalho laboral. Ele é uma carreira puramente acadêmica. E no Brasil a gente tem a paleontologia, a gente tem em torno aí no Brasil em 500, 600 pessoas que são paleontólogas. É um número bem pequeno, né? Na Argentina isso já é profissão, que empresas, né, assim como biólogos, geólogos são, né? Então ela é puramente acadêmica. E a outra pergunta, qual que era antes da... Por não ser... há quanto tempo se faz paleontologia? E a paleontologia ela é muito antiga, né? Paleos é antigo, onto é ser, logia, estudo. Mas a paleontologia, por exemplo, ela vem muito antes de Darwin. Se a gente começar a ir lá no tempo que Darwin estava estudando, ele foi um dos caras que durante a viagem no navio Beagle coletou muitos fósseis aqui na América do Sul, no Brasil, né? E por onde ele passou. E muitos cientistas antes dele já estudavam fósseis, né? Cuvier, o próprio Lamarck, né? Eles eram pessoas, cientistas da época, do seu tempo, que também tratavam os fósseis. Cuvier, por exemplo, Georges Cuvier, era um cara que tinha muita aptidão e sabia que aquele osso fazia parte de tal grupo de vertebrado, né? Ou de tal grupo fóssil, né? Dando um osso, ele descrevia o bicho, que é uma coisa que a gente carrega até hoje, né? O pessoal fala assim, pô, mas vocês encontram uma vértebra, uma pontinha de um dedo, como é que vocês sabem que o bicho era? Mas é que existe uma série de características inerentes àquele fóssil, por ser assim, que vai nos dar o grupo a qual se encaixa ele dentro da árvore da vida, né? Seja ela ainda viva, com descendentes ainda atuais, ou fósseis, propriamente ditos. Que demais. Nossa, é tanta pergunta que me vem enquanto tu está falando. Pode mandar, se não souber eu vou falar. É incrível, porque, por exemplo, se tem poucas pessoas no Brasil que são especializadas, digamos assim, né, não como profissão, mas é possível tu desenvolver esse trabalho, por exemplo, em qualquer parte. A minha pergunta é um pouco mais ampla, talvez. Não é em todo lugar do mundo, digamos assim, ou em todo lugar do Brasil que tu pode, por exemplo, encontrar fósseis. Ou tem que tomar um cuidado nisso, porque assim, ó, a paleontologia, eu sempre falo assim para o pessoal leigo, né, entender, né, o pessoal interessado, né, não o pessoal leigo, né, o pessoal interessado. É um livro fechado, né, as camadas rochosas elas vão se depositando, consequentemente animal, planta que vai morrendo, vai ficando ali, vai se preservando, e aquele livro vai se fechando. Da mesma forma que o livro se fecha, ele vai sendo aberto. Como é que eu posso abrir? Ele com martelo, se eu pegar bem direitinho, eu vou ver o fóssil lá no meio, né? Mas, geralmente, com o passar dos milhões de anos, aquilo que está bem antigo aqui embaixo, resiste mais do que aquele que fossilizou e está aqui em cima, porque a ação da erosão, a formação dos relevos de montanhas, serras, vai erodindo esses fósseis e essa história vai sendo apagada, certo? Então, existem muitos dados dentro da paleontologia que são
desencontrados, a gente chama eles de hiatos temporais, né? Porque não existe informação, visto que a erosão ocorreu ali, né? A gente está no planeta há pouquíssimo tempo como seres humanos modernos, né? E essa história, ela remonta aí de pelo menos 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás. E a gente estuda aí os últimos 600 e pouquinho, 700 milhões de anos, que a vida estava mais palpável ali, para você enxergar isso dentro da rocha, né, propriamente dita. Caraca, que e assim, vai ter locais no Brasil que você vai encontrar muitos fósseis aqui. Felizmente, na minha cidade, ela é conhecida, né, como um grande centro de deposição de fósseis da bacia. A gente encontra aqui peixes, vertebrados, invertebrados, planta, porque ela está cheia de formações rochosas, porque é próximo da Serra do Mar, então o que estava embaixo com os dobramentos subiu, o que estava em cima preservou porque desceu. Pouca coisa foi erodida, mas muita coisa também foi erodida na questão de dinossauros, né? E aí você vai um pouco mais pro interior do estado, e dentro do interior do estado, assim, você vai mais para o norte, ali da região sul, ali no Paraná, né? Você já começa a ter as formações rochosas que preservaram os dinossauros, né? E aí você vai montando esse quebra-cabeça, né? Entendi. É como um Lego, né? Você tem um pedaço aqui embaixo, aqui você tem, esse do meio aqui você não tem, mas depois você acaba ajeitando e encontra essa informação que você estava procurando. Então ela não é uma ciência, vamos dizer assim, com início, meio e um fim, né? Ela tem inícios, ela tem meios e tem o presente, mas essas informações estão desencontradas. Daí cabe o conhecimento do biólogo, do geólogo, do matemático, do historiador, do geógrafo, né? Que são os paleontólogos que a gente vê nas áreas afins, né? Que montam e contam todas essas histórias, né? Que demais. Por falar em matemática, tu falou dos matemáticos, falando dos dinossauros, a pergunta que eu queria fazer é se é possível dizer que numa escala de 0 a 10, por exemplo, o quanto se sabe sobre os dinossauros. Tu poderia traduzir para nós? Sim, eu posso traduzir com uma outra resposta além dessa, né? Tá. De 0 a 10. De 0 a 10, o que se sabe sobre os dinossauros? Nota 1. Talvez. Nossa! Né? O Brasil, se você perguntar para qualquer criança que goste de dinossauro, ela vai falar do Tiranossauro Rex, ela vai falar do Triceratops, ela vai falar de dinossauros que sequer existiram no Brasil por causa da empresa norte-americana de filmes, que colocaram isso na mídia, que colocaram isso nos livros. Do Jurassic Park. Mas daí, como eu trabalho com educação e eu estou dentro, respirando no museu, o que eu vejo aqui são aquelas crianças que gostam da paleontologia, gostam de dinossauros, só que elas vão muito além, elas sabem qual dinossauro é norte-americano, asiático e brasileiro. E a gente tem muitos dinossauros no Brasil, né? A gente tem grandes herbívoros no Brasil, assim como tem grandes carnívoros. Então, se for para colocar conhecimento de paleontologia especificamente em dinossauros, aí está uma nota 1. E aí, conhecimento em paleontologia geral, pegando planta, invertebrado, vertebrado, micro-organismo, é menos que 1. É uma prova quase zerada. Existe um dado, Tony, que se fosse o que existe fóssil é menos do que 0,1% daquilo que já existiu e passou pelo planeta. Isso que conservou fóssil. 0,1% daquilo que já existiu virou fóssil. Então, e desses ainda foi encontrado muito pouco. Exatamente. Outro dado que eu adoro utilizar é esse aqui, né? Olhando para as mãos aqui. 80 mil. 80 mil é o número de espécies aproximadas de moluscos que tem. Agora, olha só. 30 mil são moluscos vivos. 50 mil são moluscos que já existiram. Mas como que a gente sabe? Como que eles são nome de espécies? Porque eles tinham aquela carapaça dura, concha, espiralada, 2 conchas, tipo ostra, e que são os seres que foram preservados na rocha, sendo invertebrados, não tendo osso, mas preservou a carapaça. Os fósseis mais famosos em qualquer lugar do mundo, em qualquer museu, e mais numerosos que você vê, são moluscos. Mas ninguém fala deles, né? Gosto de falar de dinossauro. Dinossauro. Que demais. E o processo de localizar um ponto, assim como lá no Paraná?
até eu tava pensando assim, por exemplo, quando é metal, tem um equipamento ali que tu, né, apita onde tem metal. Tem eu imagino que não, né? eu imagino que não, obviamente não exista isso para fósseis. E como é que acontece? É sempre por acaso? Estão cavando para um poço de petróleo? Ou tem algum vestígio que mostre assim, ó, aqui a gente, vamos cavar aqui que talvez a gente encontre algo? Claro, então é muito simples essa pergunta, né, no meu ponto de vista, eu vou passar numa maneira bem fácil de ser entendida, né? Tá. Para um ponto específico, lá nos dinossauros lá de Cruzeiro do Oeste, dos pterossauros de Cruzeiro do Oeste, né, porque já saíram daquele afloramento que você falou ali, das jazidas, né, que a gente chama de cemitério, né, já saíram 2 dinossauros, já saíram 2 pterossauros, já saiu um lagarto iguana, né, e tem outros à vista. Imagina, num lugar com menos de 20 metros quadrados. Esse ponto em específico, ele foi descoberto pela primeira vez empiricamente em 1971. Olha o que aconteceu. Em 1971, os patriarcas lá da família Dobrus, que estavam cavando uma valeta na estrada para escoar água, para erosão, porque lá é muita terra vermelha, né, decorrente dessa erosão do solo vermelho, do próprio arenito que contém os fósseis, e aí naquela de meter a lança e picareta, acabaram achando esses fósseis. Um pedaço de osso foi enviado de Cruzeiro do Oeste para Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, na época, aquele fóssil foi guardado e dito assim, poxa, não sabemos ir para frente nessa pesquisa, né, nem para trás. Ótimo, mas ficou no lugar certo, que é a universidade. Anos depois, lá por idos de 2000, entre 2011 até 2013, esse fóssil foi redescoberto. Vão entrando pessoas novas, né? Opa, o que é isso aqui, né? Da onde que é? Tinha um deserto. Cruzeiro do Oeste. Chegou lá, qual que é o lugar que sabe onde estão as rochas do município? A prefeitura. Foram lá, encontraram, isso aqui é daqui, né? E a gente está procurando onde é que tem essas rochas aqui e tal. Tem em tal lugar, né? E aí descobriram a jazenda lá, com um monte de fósseis. Daí o que aconteceu? Precisou do trator para tirar o solo de cima, chegaram na rocha nua e crua, né? E quantos metros, mais ou menos? 1,5 metro de solo, tem pastagem em cima, é na beira de uma estrada de terra, né? Caraca. E aí tirou ali a cerca e tal, escavou ali uns 20 metros quadrados, chegou na rocha dura, e aí começaram a surgir esses fósseis lá. E estavam bem guardados, né, pela natureza, né, dentro desse livrão fechado, né, que é esse pacote rochoso. Então, nesses lugares, assim, é o acaso. É o visitante que vai no museu, que fala assim, eu achei isso aqui. Muitas vezes a gente recebe coisas aqui no museu que são pontas de flechas, que pertencem à arqueologia e não paleontologia. Mas a gente tem um carinho especial pela história, então a gente botou ali um stand dentro do museu, né? Até fica o convite aí pro pessoal que está assistindo, e propriamente para você, Tony, quando vier para cá, né? Avisa que eu, com o maior prazer, vou abrir para você conhecer o museu. Que legal, né? Cara. E daí tem a seção ali de arqueologia também, né? E quando você sai à caça de fósseis profissional, né, você vai, através de levantamento de mapas geológicos, você já tem que ter esse conhecimento prévio. As formações rochosas, mesmo que longe uma da outra, por exemplo, eu tenho uma formação rochosa aí em São José do Norte, né, outra aqui em Santa Catarina, mas elas estão em altitudes diferentes, mas no mesmo dia elas se formaram no mesmo local, certo? Dá para acompanhar alguns gestos, às vezes a câmera dá uma falhadinha, eu vejo, mas ela já retorna, né? Mas dá para acompanhar, né? Então elas eram formações diferentes que com o passar do tempo foram para cá. Então o fóssil que está aqui é concordante com o que está aqui. Então a gente tendo esse conhecimento de mapa geológico, de perfurações, de mineração, que ajudam muito, né? Conhecimentos acadêmicos, artigos e tal, e prospecção, que é o que a gente fala, a gente acha os fósseis, que é o que a gente faz na Antártica, por exemplo. A gente tem os mapas geológicos, né? E aí chega lá, poxa vida, né? A Antártica é um lugar que tem muita erosão por gelo e teve de placa tectônica, que ela tá lá embaixo. A Antártica já era uma floresta lindíssima, com vasta vida, né? Que ela já teve.
e hoje ela está coberta de gelo, quase não tem vida, dá para contar nos dedos a vida atual que tem lá, mas tem muito fóssil, né? E eles são fósseis concordantes com os que a gente tem na África, na Austrália, na América do Sul, porque isso aí estava todo mundo unido um dia no Pangeia, lá na parte sul, que é o Gondwana, né? E aí houve a separação. Então, quando profissionalmente a gente faz prospecção, que aí incansavelmente atrás de vestígios e chegar na formação que está fornecendo aqueles fragmentos, né, e tal. Praticamente toda rocha sedimentar vai ter fóssil. Por mais que eu não enxergue, mas com a ajuda de equipamentos como microscópios e lupas, eu consigo ver depois da rocha dissolvida, né? Agora, fósseis de animais grandes e tal, ou invertebrados grandes, que chamem atenção, aí já é um pouco mais raro, porque até para a formação do fóssil é um momento especial. Eu não posso ter oxigênio, né? Eu tenho que ter uma cobertura rápida, né? Então, tudo isso fica, assim, um sufoco, né? É o famoso desafio, né? A dificuldade do desafio lá é em procurar esses fósseis e achar. Então, a maioria das vezes é um acaso, mas profissionalmente, nas famosas pesquisas ou campanhas de campo, que o pessoal diz, que saia em busca desses fósseis, né? É aí que a gente acaba encontrando eles também. E muita literatura. Que demais. Bom, foi bom tu ter falado um pouco de pré-história e falado de desafios também. Eu quero emendar o seguinte, citando a pré-história do mundo, qual tu diria que é o período mais importante, assim, não seria mais importante, o mais conhecido para a paleontologia? Tem algum período que seja mais importante? Ou ainda tem algum mistério? Tem algum mistério, assim, que nunca foi revelado, que tá todo mundo atrás, assim, a hora que descobrirem tal situação, a gente fecha um elo. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Nossa, essa pergunta eu vou adorar responder, porque que demais. Acontece o seguinte, né, Tony? Existe paleontologia e existe arqueologia, né? São duas coisas semelhantes, mas que existe muita diferença. Vamos começar então dividindo, né? Paleontologia, eu estudo organismo, a gente teve que convencionar em alguns dos encontros, dos congressos aí, porque havia muita confusão. Mais ou menos um fóssil, para se tornar fóssil, ou seja, um elemento vivo para se tornar fóssil, ele precisa de pelo menos uns 11 mil anos, sem oxigênio, trocando tudo aquilo que ele tem de orgânico, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, por aquilo que é inorgânico. Ou seja, ele passa, que a gente chama assim, da biosfera para a litosfera. São mais ou menos 11 mil anos. Então, convencionou-se que de 11 mil anos para o recente, a arqueologia, Indiana Jones. De 11 mil anos para trás, até bilhão, paleontologia, Jurassic Park. Certo? Dois grandes pontos ali que a gente pode solucionar, né, convencionando isso, né? Então, nesse sentido que eu faço essa divisão. Aí, a pré-história, a gente está com ela dentro ainda da paleontologia, e aí a partir do momento que houve as civilizações, escrita e organização social do ser humano para formar cidades, aí ela já passa para a área da arqueologia, né? E daí, mais para antigo disso, a paleontologia. E o que eu acho mais importante? Eu acho mais importante quando o ser humano ele começou a dominar as forças que a natureza mostrava e oferecia para ele, que foi genial. Como, por exemplo, o domínio do fogo, né? Aquela história que todo o pessoal que está, pelo menos no ensino básico, deveria saber, né? E que os professores deveriam com o coração passar. Passar assim, ó, a partir da hora que você usou mais o que você tem aqui dentro e aumentou isso, né, o nosso cérebro é todo cheio de voltas justamente para caber dentro dessa caixa craniana. Você aumentou o crânio, você diminuiu força mandibular porque você dominou fogo, você conseguiu com o fogo dominar os metais, né, tem dado bronze, dado ferro e tal, né? Esses para mim são os pontos que foram decisivos para que a gente hoje, como sociedade moderna, posso olhar para trás e ver, né, o que os nossos antepassados, hominídeos, né, fizeram e que chegamos hoje aí com essa tecnologia que a gente tem. Veja bem, eu estou sentado em petróleo, estou vestindo petróleo, andando sobre petróleo. Hoje, 60% das coisas que a gente veste, senta, usa, imprime,
é petróleo. Cara, quem foi, né, a mente brilhante, iluminada, que no decorrer dessa história chegou aonde a gente consegue estar hoje, né? Caraca, e os mistérios? Os mistérios daí, na minha opinião, tá, Tony? Porque assim, eu claro. deixo daí pro arqueólogo essa bomba, né? Mas, por exemplo, assim, eu acho muito interessante civilizações tão antigas terem calendários, né? Por simples observação, muitas vezes até empírica, sem instrumentação nenhuma, né? Mistérios lá, você já ouviu falar naquele calendário maia, né? Que é todo... Aquilo lá, cara, pra gente hoje, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso domínio, é difícil você interpretar as cidades lá de Machu Picchu, os cenotes lá do México, né? E todas o egípcio, né? Essas civilizações antigas, a própria Grécia, a própria China, e também mais para a pré-história, aquelas civilizações que a gente sequer sabe que existiram e hoje a gente tem alguns vestígios, né? Esse, para mim, são grandes mistérios aí que eu jogo a bomba no colo do arqueólogo, né? Assim, como que sem instrumentação esse povo tinha tanto conhecimento a ponto de entalhar calendários lindíssimos, né? Escritas lindíssimas e tal, e até muitas vezes, né, quando a gente começa a interpretar isso, prever coisas que estão acontecendo, que aconteceram e que possam ainda acontecer, né? Com ciclos e tal. Usar o passado como referência. E demais. O Brasil é um local importante no mundo, assim, como tu poderia definir na paleontologia? Ele é um lugar bem importante, tem muita... O Brasil... Inclusive, tem um dos dinossauros que vocês encontraram lá, né, que foi encontrado no Paraná, que o nome foi dado, inclusive, pelos pesquisadores daqui. Teve isso? Sim, você está de dinossauro, né? Então, olha só. Exatamente. Isso, o dinossauro, o que a gente participou da pesquisa é o Bertasaura leopoldinae. Legal. Certo? Então, vamos responder a primeira parte da pergunta. O Brasil é considerado um hotspot importante na paleontologia mundial? A resposta é sim. Extremamente importante. Se você for juntar o quebra-cabeça lá do Pangeia, né, Tony? Acho que todo mundo que vai assistir aqui a nossa produção, pelo menos tem algum interesse e vai saber o que é o Pangeia e a parte sul, né, do Pangeia, que é o Gondwana. Se você for ver ali, o Brasil tá no meio, né? Tá no meio desse negócio aí, né? E aí, muitas coisas passaram por aqui, ficaram por aqui, fossilizaram por aqui. O Brasil é considerado, então, sim. Tanto que a nossa tecnologia de extração de petróleo, por exemplo, é única. É só o Brasil que usa perfurar uma coluna de água de 3 quilômetros para chegar no petróleo. Outros países quase nem fazem isso. A maioria da extração do petróleo ainda é em terra, é continental. Nós temos grandes reservas de petróleo do Brasil em terra, mas a gente nem extrai, porque são reservas estratégicas. A gente está lá explorando no meio do mar, porque, vamos dizer assim, a gente tem tecnologia para isso. Então, o Brasil, tanto nisso, eu falo tanto de combustível fóssil, por quê? Porque o nome já diz tudo, ele é um combustível e é fóssil, né? E grande parte da minha pesquisa foi também em empresas petrolíferas, né? Também conhecendo a micropaleontologia deles e tal. Então, o Brasil é importante, sim, dentro da paleontologia mundial. E qual que era a outra parte da pergunta, Tony? Que o Brasil, né, no Brasil, hoje, que representa quanto, mais ou menos, se fosse assim numa escala, por exemplo, né, em primeiro lugar, segundo lugar, qual que o Brasil estaria, por exemplo, hoje assim? O Brasil hoje, ele não está nas cabeças, mas ele também não está na cauda, né? As nossas contribuições, elas são muito abundantes, mas ainda longe de ser os primeiros, né? Mas também longe de ser os finais, né? A gente tem grandes contribuições, até porque, assim, a pesquisa ela acompanha muito a educação, né? Então, quanto mais educado o povo, mais pesquisa tem e mais conhecimento vai sendo gerado primariamente. Agora eu lembrei da primeira parte, né? Daí do dinossauro, né? Que foi dado o nome lá, né? Do Bertasauro. Né? Isso também, exatamente. Isso. Daí, esse aqui foi muito legal, porque como foi um quase pós-pandemia ali, né? Que estava saindo essa publicação, a gente decidiu, no grupo que estava pesquisando, homenagear 2 mulheres, né?
a Berta Lutz, filha de Adolf Lutz, que pai e filha, né, eram grandes cientistas e tal, lidaram com imunização, né, tudo a ver, né, com pandemia. Então, para homenagear a Berta Lutz, e tinha tudo para ser um dinossauro fêmea, ficou Bertossaura, né, um novo gênero. Sim. É muito legal. E a espécie Leopoldinae, por duas razões, né? A escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que é muito tradicional no Rio de Janeiro, homenageou o Museu Nacional num dos seus desfiles. Não sei se você lembra, né? Que na avenida lá, sim. Museu Nacional, dinossauro, muito legal a alegoria que eles fizeram, né? E é uma escola muito tradicional que leva o carnaval técnico, né? É rigoroso, né? Tecnológico também. Exatamente, né? Então, ela homenageou o Museu Nacional. Como retribuição, o Museu Nacional estava junto com a Universidade Contestado aqui, decidiu retribuir de presente o nome da escola de samba Leopoldinae. Termina com AE, porque todo nome científico terminado em AE representa feminino, né? Tá. Se fosse homem, era Leopoldini, né? Que termina com I, pro gênero masculino. E aí, e o mais legal também que o Museu Nacional era a casa da família real brasileira, né? Hoje ele é o Museu Nacional. Antes dele pegar fogo, né, e tal, agora está sendo reestruturado, né? Mas, enfim, o Museu Nacional também foi berço ali da Imperatriz Leopoldina, né? Tem também. Então a gente tem um dinossauro. É incrível isso, a gente tem um dinossauro que tem um nome dado por brasileiros. Bom, tem algumas perguntas tradicionais, professor, que eu costumo fazer para todos as pessoas que eu falo aqui nesse programa, minha pesquisa. A pergunta é a seguinte: como tu vê o futuro da tua área, tanto da biologia quanto da paleontologia, daqui a, por exemplo, uns 10 anos, ou se puder avançar mais? Tu imagina que vai ser, não sei se é regulamentada a palavra correta, mas instaurada assim como na Argentina, essa profissão? O que tu imagina que pode surgir de diferente? Tony, por mim, eu estou muito animado. Nós temos tempo ou tem um limite para estourar? Tá tranquilo? Não, a gente ainda tem tempo, fica tranquilo. Tá, só para terminar ali do nome dos dinossauros, né? Que claro, falou, né? Claro. Posso dar mais uma dentro? Depois você repete essa, pode ser? Claro, com certeza, sem problemas. Tranquilo. Porque daí eu me animei ali, porque assim, ó, veja bem, daí tem esse dinossauro. O pterossauro, o primeiro pterossauro que saiu, ganhou o nome de Caiuajara Dobruski. Olha só que legal, Caiuajara. Caiuá é o nome do arenito que ele está. Jara é habitante. Dobruski, com I, é o nome da família daquele senhor lá que estava escavando a valeta, que achou e mandou para a universidade. Então, também retribuindo o cara que foi lá pioneiramente e reconheceu aquilo como algo legal. Não era um osso de galinha que tinha morrido na beira da estrada, estava no meio da rocha dura. E ele teve a perspicácia de mandar aquilo para a universidade. Que legal. O outro pterossauro que saiu de lá, a gente deu em homenagem ao nosso preparador aqui do museu, que já tem 76 anos, e ele faz esse trabalho assim absurdo. O olho desse cara é muito abençoado, porque ele enxerga coisas, ele prepara daquele jeito. Então, assim, Keres Dracon, né, dragão da morte, Wilsoni, o nome dele é Wilson, a gente deu com o final Wilsoni também. O lagarto lá, iguana, que a gente também descobriu em 2015, né, com a Universidade do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Universidade Alberta do Canadá e Universidade Contestado, que eu também estou no trabalho, é o Gueragama sul-americana. Ou seja, a gente conseguiu detectar na América do Sul o primeiro iguana fóssil, né, que não tinha, e a gente conseguiu aí amarrar as informações do resto do mundo para dizer que a evolução delas começou 80 milhões de anos atrás, certo? Então, toda essa bicharada que sai desse cemitério de fósseis lá de Cruzeiro do Oeste tem toda essa história bacana para contar, né? Pesquisadores brasileiros dando nome a pessoas importantes aí da região nacional, né? E fazendo a justa homenagem a quem realmente, de fato, contribuiu ali para a história daqueles fósseis, né? Que é o mais legal. Adorei essa história de também colocar a família que foi perspicaz de levar. A família pioneira lá de Cruzeiro do Oeste, né, que é uma cidade que até hoje tem a família lá, e desde aquela época já tinha a família lá e tal, e ficou, né, como... Hoje lá, Cruzeiro do Oeste se transformou depois disso, porque eles têm museu, a cidade tem museu,
né? A cidade tem, dentro dos componentes curriculares da educação básica, o estudo mais avançado da geociência, da paleontologia, da biologia, da geologia, de todo o contexto que eles estão, né? Eles não são apenas produtores antigos de café e hoje de laranja, eles são cidades portadoras de conhecimento também, né? Demais, e aí agrega, inclui a comunidade escolar, né, nessa convivência que o povo tem com esses, enfim, com esses agentes também que estão, né, no município. E assim é com qualquer outro fóssil, seja ele encontrado aqui no Brasil, né, em qualquer outra cidade, até na Antártica aí, o pessoal, eu já fiz expedição para a Antártica, né, nosso grupo aqui já foi 4 vezes para a Antártica aí, graças a um projeto que a gente tem junto à Marinha do Brasil, uma Secretaria Especial de Recursos do Mar, né. Então a gente acaba indo para lá também, prospectando fósseis, se sai novidade, ganha nome novo, entra para a lista do hall, né, de todas as espécies que fazem parte do conhecimento humano hoje, né, para o mundo. Demais. E o futuro, professor? O futuro, então, como tu acha que é o futuro da biologia, da paleontologia? Próximos 10 anos, né, você falou. Então, olha só que interessante, pergunta muito boa, porque nos próximos 10 anos, o que eu enxergo, assim, é mérito do Brasil, né? Existe, desde a época que eu era graduando, até hoje, existe uma dificuldade em conseguir número de professores para as escolas, sabe? Não sei se aí é assim, né? Sempre uma escola está precisando professor disso, professor daquilo. Muito contraste também. Né? E aí você vê assim programas de governo, pelo menos aqui no meu estado, em Santa Catarina, o governo chega a alocar, né, alugar a universidade privada, fala para ela, ó, faz esse curso aí, forma pessoas porque está precisando dentro do meu quadro efetivo de professores, né? Então, dentro da biologia, dentro da geografia, dentro da física, dentro da química, você sabia, Tony, que menos de 30% dos professores de química física são formados em química ou física? Eles são caras da matemática, eles são caras da biologia, menos de 30%, né? São dados aí para uma região como a minha, né? Muitos professores que dão física são de matemática, muitos professores que são de matemática dão física, então tem esse contraste, então a gente não tem quadro completo para tudo. Nos próximos 10 anos, o que eu falo para o pessoal? Eu tenho alunos ainda hoje que vêm perguntar para mim, professor, será que vale a pena? Eu gosto da profissão professor, mas será que vale a pena eu ser professor futuramente? Eu falo para eles, se você gosta, seja, porque sempre foi me dito, e eu repito, que professor é a profissão do futuro. Vai chegar uma época que a nossa profissão vai ficar escassa, a nossa mão de trabalho. Na pandemia, eu fiquei muito preocupado, porque assim, eu pensei, bom, agora com videoaula, essas coisas vão se difundir e vão pensar assim, bom, o professor não serve mais para nada. Muito pelo contrário. Sabe? A gente viu que durante a pandemia a gente trabalhou muito em casa, né, fazendo esses vídeos, até eu tive um conhecimento... O professor tem que se adequar também, né? Exatamente, no Meet eu fui aprender a mexer nessa época, né, justamente. Legal. Aí nessa época, assim, eu fazia essas aulas, eu pensava assim, cara, não tem como substituir a mão de obra do professor, ali do lado ensinando, do lado fazendo, né, por simplesmente vídeos, né. Isso que a gente está fazendo aqui é uma grande aula, né? Queira ou não queira, é uma grande aula, né? Com certeza. Só que ela não está voltada para um componente curricular específico, ela está voltada para uma amplitude de conhecimentos muito gigantesca, né? E são as geociências, as ciências da Terra. Então, a perspectiva do futuro para a paleontologia, como regulamentação de profissão, não consigo enxergar, né? Pelo número incipiente ainda de profissionais, mas... assim, para profissões que são a base da paleontologia, né, seja ela na educação, com biologia, com física, com matemática, com geologia, com geografia, eu vejo ainda que essas profissões, né, o Brasil, por exemplo, o Brasil vai precisar nos próximos 10 anos aí de pelo menos de 4 a 5 mil geólogos, né, para se formarem, porque existe a indústria da mineração, né, engenharia de minas, da exploração, que vai precisar absorver esses profissionais, né, estudos, né, e tal. Então, nesse sentido, eu vejo que há um crescente. O que eu vejo, que me preocupa também, que da mesma forma que há um crescente da absorção do trabalho, eu não tenho a inserção das mentes nesse trabalho, certo? Como assim? Pouca coisa. Porque, por exemplo, assim, na minha época, quando se formava uma turma de ciências biológicas, vou dar um exemplo bem prático para você, a gente entrava em 50, formava 35.
Hoje, entra 20, forma 7, 9. Outro exemplo, eu atendo, às vezes, nos finais de semana, aqui no museu, universidades de outras cidades que vêm para fazer aula aqui no museu e para fazer campo na cidade. Quando eu comecei no museu, era 2006, Tony. A gente atendia aquelas turmas gigantescas de 40 alunos. Hoje, a maior turma que a gente atende, juntando fases diferentes aí, 15, 20 alunos. Ou seja, tem absorção de mercado, mas não tem o quê? Inserção de mercado, das mentes que vão fomentar esse mercado um dia, né? Então, veja, de 2006, hoje nós estamos em 2023, então não é muito tempo assim, mas foi o suficiente para eu perceber assim, a pirâmide fazer um achatamento, né? Professor, quem são as tuas referências e as tuas inspirações? Tu citou alguns professores lá no início, mais alguém que tu queira lembrar? Então, né, os professores que a gente acaba se espelhando, né, para a nossa vida, né? Tem os que marcaram positivamente, né? E que estão até hoje. O mais legal, por morar numa cidade pequena, Tony, que nem a minha primeira professora, de que eu tenho contato até hoje, né, com ela, a professora Ana, a professora que, de fato, iniciou e completou a minha alfabetização, a professora Bernadette. Eu estou terminando de dar aula para a filha dela hoje. Que legal! Né? Então, são essas pessoas aí. Você tem ali, que eu já citei, o professor da botânica, ali, o professor Mário. O professor Mário, ele me conheceu jovem, eu já o conheci assim com uma idade bem madura. Ele ainda está com 73 anos, dando aula junto comigo. Ontem a gente fez aula conjunta, inclusive, no laboratório. É uma delícia isso. O professor Luiz, que é o geólogo, eu trabalho com ele aqui no museu, né, no Centro Paleontológico. Ele é meu coordenador aqui no centro, inclusive. Né, a gente sai fazer campo junto, até hoje publica junto, tanto que você vai ver nos trabalhos, tá o meu nome, tá o dele, tá junto. E os da atualidade, né, que é a professora Valesca, a professora Ana, que são as minhas orientadoras lá do pós, né, e outras pessoas que são até mais novas que eu, porque eu vejo que são pessoas que têm potencial, né, como eu falei, eu estou na coordenação de uma escola durante o dia, né, e é maravilhoso ver pessoas assim que você vê que se destacam, né, e que tem ali um potencial gigantesco pela frente, que amam aquilo que faz, mesmo sendo bem jovens, e às vezes eles chegam tímidos assim, você pensa aí, né, será que vai surtir, será que vai ser legal? E no fim são um show, né, são pessoas extraordinárias, assim, e pessoas da minha convivência, né, que eu acabo convivendo, né, meus diretores, meus coordenadores, né, professores também, que se for citar aqui, vou pecar em não citá-los, né, mas assim, pessoas do nosso convívio, né, e assim, nacionalmente falando também, prefiro me reservar a não falar, porque são muitas pessoas que a gente conhece, né, e às vezes vou não falar. Bom, eu posso falar, sabe quem que é uma referência nessa área também? Fala, Tony. Tu! Referência. Porque eu justamente te encontrei pesquisando sobre isso, a gente fala aqui sobre diversos assuntos e eu encontrei uma referência que é tu. Muito obrigado por esse momento. Eu tenho duas filhas, como eu te falei antes. Sim. A Mônica, de 16 anos, e a Thaís, que tem 13. Eu quero que tu deixe para elas como um conselho, tá? Qual o aprendizado da tua vida, professor, desde lá do teu início, tu acha que foi assim o mais importante, o que teve uma grande contribuição assim para tu ser essa referência nessa área acadêmica? Bom, eu acho que elas já têm. Eu tive, assim como elas têm, pai e mãe maravilhosos, né? Uma família que é a base, né? Não importa que tipo de família que seja, né? Se biológica ou não, a estrutura primária é a família. Meu pai, ele se deixasse, ele estava trabalhando até hoje, né? Mas meu pai era caminhoneiro. Cada vez que ele chegava de uma viagem, eu estava num tamanho diferente, ele falava. Eu venho de uma família... Eu sou caçula de duas irmãs mais velhas, né? Eu tenho uma irmã de 8 anos mais velha que eu, outra de 4 anos mais velha que eu, e eu, né? Que tenho 35. Então, assim, a primeira coisa é a base da família. E o pai falava pra gente sempre assim com a mãe. A mãe tá em casa, vai cuidar da educação formal de vocês do berço, né?
e o que vocês têm para fazer para mim é estudar, né? E hoje ele fala aí, e até hoje ele repete isso, que o que ele pôde dar para nós foi educação, né? Corro atrás daquilo, né? As minhas outras irmãs, no mesmo caminho, já estão fazendo outras coisas diferentes também hoje, né? E é isso que eu falo para os jovens hoje, a base primeira é da família. Às vezes, né, a gente sabe que muitos jovens não têm essa base que é a família, mas o que você se espelha? Na sua segunda família, que é a escola, né? A escola está lá também para dar educação, mas para dar suporte, né, daquilo que a gente precisa, né? Que é a família adotada da gente, né? A escola. Educação. Você pode ser o que você quiser, basta correr atrás, sem dificuldades, mas encarando o que é difícil como desafio. Como passar de fase no jogo. Esse é o recado que eu deixo para a Mônica e para a Thaís e para todo mundo que está assistindo a nossa promoção. Né? Ah, que demais. Bom, a gente já vai ter que encerrar. Tanta coisa que dá para realmente ver 2, 3 vezes o que o senhor falou, professor. Algum recado a mais nesse final? Não, eu queria te fazer uma pergunta, como é que você chegou em mim? Porque eu penso assim, bom, você foi pesquisar e tal, e achou e tal. Como que foi essa busca? Pois é, a gente estava falando sobre pré-história, porque é justamente um tema que está na escola, né, para elas nesse momento, né? E aí, pesquisando justamente sobre a pré-história e os dinossauros aqui no Brasil, apareceu agora no final do ano passado essa descoberta aí da universidade e também do museu, e aí tá o teu nome lá, e ainda bem que tu tem redes sociais, e aí a gente se encontra pelas redes sociais, e foi muito legal. E eu gostei da ideia de ir aí no museu. Eu acho que a gente vai voltar a se falar, professor, um dia, talvez até pessoalmente. Aí. Eu quero te deixar à vontade nesse final, para algum assunto que a gente não tenha tratado, que tu queira aumentar, enfim, fica à vontade. Não, tranquilo. Eu fiquei muito à vontade, muito feliz com o convite também, né? E espero que quem venha assistir, né, a produção aí, goste, né? E qualquer dúvida, meu nome está aí embaixo, né? Tenho rede social no Facebook, no Instagram. Instagram é tudo junto, Everton Wilner. No Facebook é do jeito que está aí, né? São essas 2 redes que eu mais uso, assim, para promoção de ciência e alguma outra informação, né? E gostaria de deixar um cumprimento para todo mundo, né? Que gosta dessa área, que vá atrás, assim como eu dei o recado aí para as filhas do Tony, e sigam, né? Todo mundo pode ser o que quiser e a educação é transformadora, né? Já diziam alguns pensadores e eu repito isso. E eu acho que é meio unânime, né? Todo mundo consegue ver, né, que a educação transforma o país aí a médio e a longo prazo. Que sensacional. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado, professor Ever, pelo teu tempo. Com certeza. Para quem assistiu, a gente se fala. Até mais. Com certeza. Muito obrigado.